Oi, meu nome é Graziele dos Santos Silva, meu RGM é 053 18993. Estou cursando o 8º semestre de Pedagogia e vou apresentar meu relatório de estágio supervisionado de 4º e 5º ano. Bom, foram feitas algumas questões que eu vou falar um pouco sobre cada uma. A primeira questão é o que define qual é o conceito do PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola. O Projeto Político Pedagógico é um documento norteador de grande importância dentro da escola, porque ele rege as práticas e metodologias escolares. Em cima deste documento que é construído por todo o grupo escolar, é desenvolvido o trabalho docente. Então, é essa a função do PPP, é nortear as metodologias e práticas do trabalho docente. E ele é construído por todo o grupo escolar, professores, direção, pais e comunidade. A outra questão são os pilares da educação. Os pilares da educação são 3, e o primeiro que eu vou falar é aprender a conhecer. Esse pilar, ele se baseia em conhecer os saberes construídos pela humanidade e os saberes da vida, a partir de metodologias científicas. Então, o primeiro pilar é esse, aprender a conhecer, que se baseia, em metodologias científicas, em conhecer os saberes a partir da própria vida da humanidade. O segundo pilar é aprender a fazer. Este consiste na proposta de um ensino em que o aluno consiga transpor o conhecimento adquirido pela prática. Então, aprender a fazer é um outro pilar, que consiste no aluno transparecer o seu conhecimento adquirido, todo o conhecimento adquirido pela própria prática. O outro pilar é aprender a viver juntos, que tem como proposta trabalhar a empatia, sendo desenvolvido ações no espaço escolar, que é um lugar que transborda diferença, respeitando a singularidade de cada um. Então, aprender a viver juntos, aprender a viver em sociedade. Esse pilar, consiste em aprimorar na criança viver em sociedade, em interação com o outro, junto com o outro, respeitando as diferenças e as características de cada um, tendo empatia, porque a pessoa precisa ter empatia e respeitar o próximo, seja quais forem as suas diferenças. E, na verdade, são 4 pilares, não são 3. O próximo pilar é aprender a ser. Esse aborda a preocupação com o desenvolvimento total do indivíduo, e não apenas no âmbito profissional, mas também na formação dos valores, da responsabilidade e da sensibilidade com o outro. Então, na verdade, são 4 pilares. Sendo esse o último, aprender a ser, que não se preocupa só com o ser, com o indivíduo, com o aluno, perante as suas necessidades educacionais para a vida, mas sim também para a formação de valores dele, para ser uma pessoa com ética, com respeito na sociedade, com responsabilidade de suas ações e a sensibilidade com o outro, perante ao outro. Pensar no próximo. Esse é o último pilar, aprender a ser. E esses, então, foram os pilares da educação.
E a próxima questão é sobre o planejamento educacional. O planejamento educacional é uma ferramenta indispensável para o trabalho do professor, diariamente. Por quê? Ou seja, o planejamento serve para subsidiar e organizar a prática docente do professor todos os dias em sala de aula, sendo também a possibilidade de construção e manutenção da autonomia do professor dentro do contexto escolar. O que seria isso? O planejamento é para a organização do professor trabalhar dentro da sala de aula. Ter um planejamento da necessidade da turma, da necessidade do aluno. Trazer um planejamento para dentro da sala de aula com as devidas características e necessidades que a turma precisa. Porém, o professor tem o direito de manipular esse planejamento, de mudar, de reformar, de agregar mais coisas, retirar, porque devido à vivência da turma. Ele pode fazer um planejamento com tais temas, com tais conteúdos, mas pode chegar naquele dia e mudar, havendo a necessidade da turma e dos alunos. Mas o planejamento em si é para isso, é para a organização do professor, organizar os conteúdos, as necessidades que a turma precisa. Ele planeja para chegar dentro da sala de aula e ter domínio, porque adquirir o conhecimento daquele assunto, daquele conteúdo antes, para ter o domínio e trazer para dentro da sala de aula e expor e trabalhar com os alunos. Esse é o planejamento educacional. E a próxima questão é: como se dá a aprendizagem e o que é fundamental levarmos em consideração para que, de fato, ela aconteça na vida escolar do aluno? Bom, a aprendizagem se dá por meio do desenvolvimento da capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do próprio ambiente, organizando os dados trazidos dentro da convivência e experiência de cada um. Ou seja, o processo de aprendizagem ele acontece a partir da aquisição de conhecimentos, de habilidades e de atitudes através da convivência da criança e do ensino que ele adquire todos os dias. O crescimento educacional do aluno é gradativo, conforme seu desenvolvimento diário. Então, a criança adquire sua aprendizagem na convivência diária dentro da escola. É através de conhecimentos trazidos por elas mesmas, pelo professor e por todo o contexto e o conteúdo abordado dentro de sala de aula. A criança adquire aprendizagens questionando, dialogando, trazendo o seu conhecimento com a do outro. Desta forma, ela adquire aprendizagens. E o que acontece, né, para isso, de fato, levar em consideração? Levar em consideração o diálogo dentro da sala de aula, os questionamentos, os levantamentos, as ideias, as possibilidades, né, que cada criança traz e tem e apresenta dentro da sala de aula. Desta forma, o professor trabalha em cima desses relatos das crianças e busca junto com eles conhecimento e traz também para eles conhecimento e troca de conhecimentos. Desta forma se dá a aprendizagem. Seria esta a minha apresentação. Muito obrigada.